Conta para nós, como que estava a vida financeira de vocês antes de vocês chegarem no Ministério Mudança de Vida? Bispo, eu cheguei no Ministério Mudança de Vida em 2019. A gente estava com muita dívida, assim, passando muito aperto, né? Como minha filha tinha nascido, ela era pequenininha, não tinha ninguém para cuidar dela, então só tinha ele trabalhando, eu em casa e só ele trabalhando. Então a gente se endividou muito, muito mesmo. Você comentou que não sabia nem por onde começar. Não, porque era o meu nome sujo, o nome dele sujo, dívida de cartão de crédito, de faculdade, muitas dívidas, muita dívida mesmo. E não sabia por onde começar e nem como fazer, né? Não sabia nem lutar no modo espiritual, porque no outro ministério que eu vim, eles não ensinavam isso, né? A gente a lutar, porque eu não tinha o dinheiro, né? Mas eu poderia lutar de forma espiritual, e nem isso eu tinha essa direção quando eu conheci o ministério. E depois que você conheceu, começou a frequentar a partir de 2019, o que que mudou? Então, aí em 2019 eu pedi a bênção do outro ministério que eu estava e comecei, né, no Ministério Mudança de Vida e em 3 meses a- é, aconteceu algo assim que a gente foi quitando uma, foi quitando outra, aí a maior de todas, né, que era da faculdade dele, a gente conseguiu uma negociação e ele perdeu, acho que o dia que ele tinha que ir lá estar nessa negociação, e eu estava ouvindo o culto da bispa. Eu lembro que eu tinha tanta fé que aquilo ia se resolver, que eu até deitei no chão, mas eu orei, me entreguei a Deus e falei, Senhor, vai na frente. Ele foi lá, por mais que tinha passado do dia, ele foi lá para resolver, né? E a gente saiu de lá com a vitória. Ele conseguiu, deu a entrada que precisava para quitar essa dívida, né? Para limpar o nome dele. Em 3 meses o nome dele estava limpo. A moto, ele trocou de moto, né, amor? E ficou tudo quitado, bispo. Tudo assim, assim, nada, sem nada, assim, sem nenhuma dívida, né? O nome limpo, em 3 meses. Mas aí passou o próximo ano. Então, aí a gente, em 2020, né, ele já mexia com bolo e tudo, aí eu entrei com ele para trabalhar com os doces e começou a vir cliente, entrar encomendas e tudo, e daí a gente ficou bobo com o dinheiro, né, que a gente não sabia lidar, então a gente começou a ficar meio bobo e achando que a gente já podia, né, conquistar o mundo. E a gente, de novo, entrou nas dívidas de cartão de crédito, porque aí o banco começou a mandar limites altos para a gente. Aí saímos do lugar onde nós estávamos, que não pagávamos aluguel, e fomos pagar um aluguel que a gente nem podia pagar, né? Totalmente sem buscar a direção certinho de Deus, foi mais na empolgação, né? Sem buscar uma direção. E a gente se endividou de novo, em 2020. Ao ponto de novo de não saber como que ia pagar tudo. Não, assim, contas atrasada, carro atrasado, conta de luz, 3 contas já, assim, já perto já para cortar a luz. A gente não chegou a passar necessidade sem ter o que comer, mas era muito, muito, assim, certinho, sabe? Aquela coisa da gente ir no mercado com dinheiro certinho, ou às vezes nem ter o dinheiro suficiente para comprar alguma coisa assim melhor para comer. E o que que mudou, Gabriela? Bispo, e depois disso, né, que foi na época que o senhor começou a liderar o ministério também aqui em Santo André, e foi nos 52 dias, né, Deus começou a trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa mentalidade, né? A gente fazendo um propósito, entendendo que a gente não havia ainda entendido, né? Por conta de muitos anos de outro ministério e tudo, e a gente foi começando a entender, e Deus foi começando a colocar também para fora tudo aquilo que estava travando a nossa vida, né? A gente, né, foi começando, a nossa mente foi abrindo através da palavra, e a gente ao pouco foi, né, Deus ia dando a direção, a gente ia arrumando uma área, ia arrumando outra, né, tanto que em 2021 e 2022 foi um ano de tratamento, que Deus tratou minhas feridas, né, tratou o Giliardi, né, que ele limpou, ele estava na igreja, mas vivia, né, como se fosse, né, como se não servisse a Deus, né, e depois disso, que Deus foi trabalhando em nós, né, o nosso caráter, e a gente foi pegando a palavra, ouvindo, colocando em prática, entendendo, né, as coisas foi começando a fluir melhor neste ano, né, de 2023. Uma coisa importante que o Giliard, uma certa vez, ele conversava num dos atendimentos, até para atuar como homem, falar, se posicionar, ser, né, como se diz, o provedor, o homem, o sacerdote de casa,
ele tinha muita dificuldade, era muito travado e isso também mudou na vida dele. Sim, porque lá em casa eu ficava muito nervosa porque era mais eu, né? As iniciativas, tudo eu que tinha que tomar e ele não tomava posição, né? Nem como pai, nem como homem, né? O provedor, ele dependia muito, às vezes, da mãe, até pelo fato da gente estar morando, né, no mesmo quintal, então ele dependia ainda muito, assim, de filho, sabe? De ser cuidado ainda pela mãe. E isso mudou completamente, porque ele achava que alguém tinha sempre que dar alguma coisa para ele, ou a mãe dele, ou o pai dele tinha que fazer alguma coisa por ele. E hoje ele é um homem, hoje ele vai atrás, que, né, quando a gente comprou o nosso primeiro carro, a gente foi uma conquista porque a gente foi, assim, ninguém, não teve interferência de outras pessoas, a não ser a de Deus, né? Quando a gente adquiriu o nosso primeiro bem, que foi o carro, né? E hoje ele é um homem transformado. É isso, Giliard? Sim, sim, com certeza, mesmo. Sou mudado, transformado. Você era bem travado. Sim, travado. Tinha complexo até por conta da fala. Sim. É isso mesmo, verdade. De enfrentar, de encarar, de lidar. Sim, é verdade. Hoje você pode dizer que você está liberto, transformado, tem tido atitude na vida. Sim, hoje eu sou um homem que eu não era, né? Eu não tinha aquela atitude de homem mesmo que eu não tinha. Eu era moleque, né, na época, né? Agora eu sou um homem de verdade mesmo. E o negócio de vocês funcionando dentro de casa, não era? A empresa de vocês de bolo. Sim, como em 2020 Deus deu essa direção pra gente, né? Só que era em casa, então era com tudo que a gente tinha. A gente começou com o que a gente tinha. A gente até tentou sair, né? Alugar um espaço maior, uma casa maior para trabalhar, mas não deu certo, né? E hoje, Bispo, a gente vai abrir agora o nosso negócio, né? Sair de casa, porque, né, desde 2020 a gente trabalhava dentro de casa, né? Era aquela coisa, ele ainda trabalhava registrado também, né? Então só aceitava só algumas encomendas e tudo, né? E nos 52 dias, agora que na verdade era algo que eu não esperava ainda, era um sonho, sempre foi um sonho assim de ter mesmo um próprio negócio, de trabalhar desde quando eu saí do meu emprego que era registrado, eu nunca mais quis voltar a trabalhar assim para alguém, né? Eu já tentei até em outras áreas, área da beleza e tudo, mas a direção foi para esse setor da confeitaria mesmo, né? Ou seja, esse sonho que vocês estão vivendo hoje, Giliard, Gabriela, ele só está podendo ser real após a mudança que aconteceu na vida de vocês. Uma coisa que a gente falava em off aqui. Quando realmente a palavra entrou, quando vocês deram lugar à palavra, à renovação mental, as feridas foram fechadas, a barreira que também a gente pegou um pouco esse testemunho num outro testemunho, numa outra oportunidade, que dentro de casa havia um reino dividido. Sim, com certeza. Né? Tinha, Bispo. A gente vivia em pé de guerra. Né? A minha linha de pensamento era uma, a dele era outra, não tinha uma concordância, né? E não tinha como Deus operar, né? Eu queria uma coisa, ele queria outra, nada fluía. Tanto que quando ele decidiu, né? Porque como ele tem esse talento, né? A gente tem esse talento em relação à confeitaria. Eu sempre falava, amor, pede as contas, né? Vamos trabalhar só com isso. E ele, com a mente dele, não sabia, né? Se continuava trabalhando registrado ou se largava tudo e investir nisso, né? Dessa direção que Deus já tinha dado na confeitaria. E aí uma coisa importante falar, novamente, quando a palavra entrou, quando vocês entenderam, uma outra coisa importante que eu estou me lembrando aqui, que vocês também não só passaram a dizimar, mas também vocês começaram a ver mudança na vida financeira de vocês quando vocês também passaram a ofertar, contribuir na obra, se tornar coluna, ajudar naquilo que era necessário. Fala mais um pouquinho sobre isso. Porque eu entendia só mais sobre dízimo, né? Dízimo, eu e ele era bem assim, dava o dízimo certinho, mas em relação à oferta, tanto eu como ele, a gente era totalmente travado, né? Porque a gente veio de ministérios que eles impunham valor, quanto que a gente tinha que dar de oferta, e aqui a direção é que quanto mais a gente dá, né, mais Deus vai honrar e tudo, né? E a nossa mente abriu em relação a isso, né? Tanto que eu dizimo 10% e também tiro 10% de oferta. Isso já
normal, não nos faz falta, a gente tem sido muito abençoado. E desde o primeiro momento que vocês começaram a praticar isso, vocês começaram a ver resultado, mesmo com o negócio em casa ainda, vocês já começaram a ver resultado, mudanças significativas na mesma semana, no mesmo dia. Sim, tanto que a gente abriu o mês, né? Eu tinha feito um voto com Deus, tipo, a primeira encomenda do primeiro mês, eu sempre consagrava ela, tipo, como se estivesse consagrando o mês e entregava. Então, naquela semana, assim, já a agenda já fechava, já. Que era um pedido atrás do outro, sem ter aquele esforço, sabe? De ficar postando, de ficar toda hora... Aquela coisa, assim, atrás do cliente, né? Sendo que os clientes, eles vêm. Até hoje, eles vêm atrás da gente, né? E hoje, o negócio, voltando a dizer, o negócio que estava dentro de casa, agora o mês que vem, que dia que vai se abrir? Dia 7. Dia 7 de outubro vai ser a inauguração. Dia 7 de outubro vocês vão inaugurar a primeira confeitaria de vocês. Sim, de algo assim, começou em casa e para mim foi em pouco tempo, porque Deus fala, né? A palavra vem, fala que em pouco tempo a gente vai viver coisas que iam demorar anos. E para mim isso ia demorar anos. Uma pela condição, assim, nossa, né? Assim, de ter condições financeiras, assim, às vezes para abrir, né, tudo o gasto que a gente ia ter. Então, eu já imaginava que ia ser algo assim para bem distante. Não ser surpreendida agora com isso. E foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias, porque ele estava indeciso em relação ao serviço. E nos 52 dias eu orava, porque ele tinha que tomar uma decisão, porque eu já estava quase saindo, já eu não queria mais. A confeitaria que ele não se decidia, ele também já estava partindo já também para um outro setor. Mas quando a gente sentou, a gente conversou, a palavra entrou, a gente entendeu que Deus não tem como Deus abençoar se a gente nem a gente saber o que a gente quer, né? Se a gente não dê detalhes para Deus assim do que isso. Então a gente sentou e conversou, não, é isso. Então é isso, sim, é isso. E quando a gente somente concordou um com o outro que ia ser isso, tudo correu, tudo fluiu muito bem. A empresa que ele pediu as contas, a empresa falou que ele tinha, né? Ah, então pede as contas, não vou te pagar, tudo, né? E não, eles mandaram embora com todos os direitos dele, né? Foi tudo, bispo. Assim, foi questão de dias, assim, tudo foi fluindo, tudo foi acontecendo. Outras pendências que ainda faltavam ser sanadas foram sanadas com isso. Sim, o carro, porque a bispa fala que a gente tem que declarar. Então, tinha coisas que a gente declarava que a gente não fazia noção de quando ia acontecer, mas a gente declarava, né? Então, a gente declarava que a gente ia quitar esse carro antes de, assim, não ia ficar pagando todas as parcelas até finalizar, que a gente ia quitar esse carro. Então, neste ano, né, nos 52 dias também, abrimos a empresa, né, Deus deu, né, essa condição, quitamos dívidas que tinha pendente ainda, o carro quitou também. Tá shalom, tá tudo quitadinho, tudo certinho, nome limpinho. É daí para mais. Sim, em nome de Jesus. Estou muito ansiosa, assim, muito assim, na expectativa de o que Deus vai fazer agora, né? Que a gente tá, eu falo para o Giliard que agora a gente está na Terra Prometida, né? Que agora é a gente que vai ter que ir lá atrás, né? Assim, com a bênção de Deus, né? Então, abençoados. Sim, muito, bispo, muito.